Senhor possa usar a vida dele grandemente para trazer a tua mensagem, Senhor, à tua igreja. Não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que necessitamos. Então, usa tremendamente a vida do teu servo, Senhor, para falar com a tua igreja. Que todos possam sair transformados, cheios do teu Santo Espírito, e com a tua palavra no coração, ó Pai, para que cada dia mais a gente possa aprender de ti e te conhecer cada dia mais, Senhor. Desde já te agradecemos, ó Pai, pela maravilhosa mensagem que o Senhor vai trazer para a tua igreja essa noite, ó Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar sentados em comunhão com Deus. E a minha oração para que o Senhor esteja falando aos nossos corações, o Espírito Santo possa assim revelar os mistérios de Deus, porque somos dependentes dele, né? O homem nada pode alcançar a mente do Senhor. Uma palavra diz que o homem não conhece a mente do Senhor, mas o Espírito Santo que conhece a mente de Deus tem revelado os seus mistérios para nós. Amém? Nosso desejo é fazer a vontade do Senhor, alcançar a vontade do Senhor. Nós estamos fazendo uma série de mensagens acerca das bem-aventuranças. São quantas bem-aventuranças, irmãos? São 7 bem-aventuranças. Pode passar. Perdão. Nós estudamos a quarta, né? Quarta bem-aventurança. Está em Apocalipse 19, versículo 9. Pode colocar Apocalipse 9. Tem como estar? Esqueci de dizer esse detalhe, então nós vamos fazer 9, versículo 9. Versículo 9. Perdão, 19. Versículo 19. Não, capítulo 19. Capítulo 19, a quarta bem-aventurança. E o anjo me disse: escreva, feliz o que, irmãos? Convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são o que, irmãos? Verdadeiras. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados. Bem-aventurados são os convidados que o que, irmãos? Foram convidados para o banquete, para a boda do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Então, pode voltar lá. Se puder, nós vamos para alguns versículos e deixar aberto. As 7, passar rapidamente aqui, as 7 bem-aventuranças. É lá. Vai ser. Nós vamos chegar agora. A primeira qual, irmãos? A primeira está em Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que lêem, ouvem e guardam, que, irmãos? As palavras destas profecias estão escritas. Quando? Dá para ver? Um pouco escuro. Mas os irmãos estão vendo a primeira? Bem-aventurança, está no capítulo 1, versículo 3. Versículo que não. Bem-aventurados, irmãos, aqueles que. É interessante, irmãos, que para os irmãos terem ideia, são para aqueles que estão se convertendo. Bem-aventurados aqueles que leem. Em outras palavras, numa cultura judaica, ele está dizendo assim: bem-aventurados os interessados. Porque se você está interessado por alguma coisa, você lê, né? Você lê, você investe, você procura, você pesquisa. Você não dá atenção àquilo que não lhe interessa.
Bem-aventurados aqueles que leem. E aqueles que ouvem? São aqueles que querem aprender. Os irmãos, notem uma criança começa logo a ouvir. Ela começa a ouvir, ela não fala nos primeiros dias, mas ela começa a ouvir, ela presta muita atenção. Por quê? Porque ela está absorvendo, porque ela está aprendendo palavras. Então, quando você lê, você tem interesse pela palavra, você começa a observar. Não é verdade? Vamos ver se isso é aqui mesmo. Acerca da salvação, acerca da santificação. Vamos ver se é isso. Aí depois começa a ouvir. Não é verdade? Quando você começa a ouvir, você começa a ouvir, irmãos. A fé vem pelo quê? Ouvir. Você começa a criar raiz. Fé é raiz, irmãos. Fé vem da palavra radical, raizado. Ficar edificado. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você vai se enraizando. Você vai se relacionando. Você cria um relacionamento. Amém? E agora você guarda, você começa agora a praticar, a aplicar. Porque você leu, você ouviu, agora na sua vida você quer o quê? Você quer aplicar, você quer viver o que você está lendo. Aí a palavra passa a ser eficaz na sua vida. Amém? Não adianta chegar aqui só ouvir e não praticar, não pôr em prática aquilo que eu ouvi. Não é verdade? Porque quando vem, o que é relacionamento? Vocês vão saber que relacionamento é resolver conflitos da vida. Você vê que uma pessoa que se relaciona está sempre resolvendo conflitos. Por isso que Jesus disse que no mundo tereis aflições. Quanto mais você relaciona com a palavra do Senhor, quanto mais relacionamento você tem com Deus, você tem conexão com Deus, você vai resolver melhor os conflitos da vida. Não é verdade? Tem coisas que nós olhamos assim, não faz sentido. Não faz sentido isso, não faz sentido aquilo. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós começamos a ter conexão com o Senhor e assim as coisas ficam bem claras. Amém? Então, bem-aventurado aqueles que leem. A segunda bem-aventurança, os irmãos lembram qual foi? Que está em Apocalipse 14, 13. Nós falamos, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. E nós explicando, nós estamos fazendo um resumo para os irmãos entenderem. São aqueles que morreram, que estão morrendo e morrerão no Senhor. Por quê? Porque agora a morte para eles não faz mais sentido. Vocês não sabem disso, não tem mais morte. Por isso que pode dizer assim, morrer é louco. O viver agora é louco. O morrer para mim também é louco. Por quê? Porque morrer é deixar essa terra aqui e habitar com Deus. Assim é o servo do Senhor. Amém? A terceira que nós trouxemos da semana passada está em Apocalipse 16, 15. Os irmãos lembram? 16, 15. Vigia e guarda suas vestes brancas, louvadas. Porque, irmãos, o tempo está próximo. Amém? Coisa gloriosa, né? Então, irmãos, a quarta que nós vamos trazer nesta noite, nós vemos aqui, bem-aventurados são aqueles que são convidados para bodas ou para o banquete do Cordeiro. É onde diz escreve, felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Meus irmãos, isso é um privilégio tão grande. Você não acredita? Vou contar algo para o pessoal aqui, quando o Espírito Santo nos toma, a gente cai lágrimas. Por quê? Porque está dizendo que você é especial. Esse, irmãos, não é um convite, não são para todos. Aqui há uma seletiva. Aqui foram aqueles que, irmãos, nós aprendemos aqui sobre o casamento, que atenderam, que deram crédito, se prepararam para esse momento. Felizes os convidados para o banquete do casamento de seus irmãos. Não é de qualquer um, não, irmãos. Não é de qualquer um, não. Ele poderia dizer aqui, já é o casamento de Jesus. Mas ele não está dizendo o casamento de Jesus. Ele está dizendo o casamento do... Por quê, irmãos?
Porque João apresentou ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está indo para um casamento, você foi convidado para participar do casamento de alguém tão nobre, irmãos, tão nobre, que ele te salvou, que deu a vida por você. Amém? Amém. Veja a coisa gloriosa. Então, a quinta bem-aventurança que está. Pode subir. A quinta bem-aventurança, não, lá mesmo, isso. E mais para cima. Vou complicado. A quinta bem-aventurança, capítulo 20, versículo 6. Veja que coisa gloriosa. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essas, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por anos. Louvado seja Deus. Isso é tão glorioso. Porque aqui já passou toda etapa, toda luta já passou. Por quê? Porque já foi convidado. Agora, irmãos, só agora vai receber a posição de servo na presença de Deus. E a sexta está em Apocalipse 22, versículo 7. 22, 7. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja que é muito semelhante à da primeira bem-aventurança. Né? Por quê? Porque já está tudo consumado, já está tudo comprado, já está tomando posse da bênção. E a sétima bem-aventurança é Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista a direita, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa gloriosa, né? Então são essas sete bem-aventuranças, né, irmãos? Irmãos, para entender o Apocalipse, quem que entende o Apocalipse? Aliás, quem entende a palavra completa de Gênesis ao Apocalipse? Só quem é servo. Deus não só se revela a quem é servo. Jesus só se revela a sua igreja amada e fiel. Amém? O homem natural, quando nós dizemos o homem natural, o homem que é infiel, que não tem presença do Espírito Santo na vida dele, ele jamais, irmãos, vai entender os propósitos de Deus para a igreja, para o seu servo. O homem natural não vai entender. Qual é a evidência, irmãos, que eu sou batizado com o Espírito Santo? Quando eu olho para a palavra, irmãos, eu entendo o que está escrito nela. Quando eu mergulho nesse rio de revelações do Senhor. Amém? Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho uma mente de Cristo. E as coisas estão desvendadas, porque Apocalipse quer dizer revelação, desvendamento. A venda foi tirada dos olhos. Tudo agora se fez claramente ao meu entendimento. Então, o Apocalipse é para os seus servos. Quem é o escritor do Apocalipse? O escritor é quem? João. O autor foi destinatário a quem? Quem é o destinatário? A igreja. Eu, você. Pode ser ele. A gente tem que tomar posse. Eu sempre falo assim, quando vocês bem-aventurados, os convidados, você tem que se ver entre eles. Porque a salvação é individual. Porque quando eu me vejo entre eles, eu me preparo melhor. Eu anseio, eu me interesso, eu tenho um interesse de aprender. Os bem-aventurados que lê, é uma criança que está se iniciando na fé. Uma criança, irmãos, é muito fica observando as coisas, ela é muito atenta às coisas que estão à sua volta para ela ir aprendendo. Depois ela começa a praticar. Não é verdade? Então o desejo de Deus, o interesse de Deus é esse. Né? Toda vez que você vê a palavra de Deus, irmãos, eu sempre falo, no todo, sempre se veja lá. Sempre se veja lá. Quer seja no juízo de Deus, olha, se eu não andar segundo a vontade do Senhor, esse juiz
juiz é para mim. Mas, se eu andar na vontade do Senhor, esse juiz é para mim. Veja os juízes do mundo. Qual é o juiz do mundo? Quem não crê já está condenado. O juiz da igreja, quem crê será salvo. São os juízes de Deus. Você crê, você já está salvo. Ninguém toma a tua salvação. Nem demônios, nem homens, ninguém. Porque nenhuma condenação há para aqueles que têm Cristo Jesus. Amém? E são palavras fiéis e verdadeiras do Senhor. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê, irmãos? Quando o homem não crê, ele passa a odiar a Deus. Os irmãos sabiam que assim, e lá haverá rigério de dentro. Ele quer dizer, sabe o quê? Pessoas cheias de ódio, pessoas que odeiam a Deus. O rigério de dentro, pastor, né? As pessoas acham que é tanta dor, não. É que são pessoas, mesmo no inferno, mesmo na condenação, não vão se arrepender, não vão adorar a Deus, vão ainda odiar mais a Deus ainda. Vocês não sabiam disso? E o Senhor já tem julgado essas pessoas. Amém? Então, irmãos, o livro do Apocalipse sempre aponta para o agir de Deus na história. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre trazendo as suas promessas. Amém? E esperança. É duas coisas, irmãos, que nós temos aprendido quando você olha as 7 da bem-aventurança. A primeira, que, irmãos, te dá esperança. Guarde isso. Essas 7 da bem-aventurança, porque ela está no meio do caos. Pode olhar, está no meio do caos, de destruição, de tragédia, de corrupção. Todas elas, aí o Senhor abre um parênteses para trazer esperança para a igreja. Os irmãos sabiam, veja aí como começa esse capítulo 19. Vamos colocar o versículo 1. Porque ele vai falar de 2 mulheres. Veja, depois ouvi nos céus algo semelhante a uma voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao que, irmãos? Por quê? Pode ser? Pois verdadeiros e justos no seu juízo, ele condenou ao quê? A grande prostituta. Porque ela fazia o quê? E a sua prostituição, e ele cobrou dela o quê? E ele começa logo falando o quê, irmão? Do juízo sobre aqueles que não creem no Senhor, que estão debaixo desse sistema de corrupção. Para quem ouvisse essa palavra, aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, mortos pelo imperador Tito Flávio Domiciliano, como nós falamos aqui, Domiciliano, era um imperador terrível, um imperador que se achava Deus, e perseguia os cristãos, fazia fogueiras, jogava as crianças para os leões na frente dos pais, não é verdade? E tantas outras barbáries. Mas isso é maravilhoso, irmãos, porque isso é uma profecia. Você não sabia disso? Coloca aí, por favor, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 43. 32. Contente alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus, retribuirá com vingança aos seus, e fará proclamação por sua terra e por seu povo. Pode ser? Não só isso. Está vendo? Ele o que, irmãos? Ele retribuirá com vingança aos seus adversários e fará proclamação por seu. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso aqui. Por isso que lá diz assim, como nós lemos: pois ele julgou a grande prostituta e corrompeu a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Essa palavra está sendo cumprida. Então veja que durante a história, toda a história, Deus vem agindo com as suas promessas e com esperança para o seu povo. Amém? Pode voltar lá para o capítulo que nós lemos, capítulo 19, versículo 9. E o anjo escreve feliz. Os irmãos aprenderam aqui, nós temos uma aula sobre o casamento. Não é verdade? O que era o casamento judeu, né, irmãos? E da época. Era um casamento que não podia ser desfeito. Desde o noivado, havia ali um compromisso
entre as famílias, entre o noivo e a noiva. É interessante, irmãos, que não poderia ser desfeito só com uma carta de divórcio. Os irmãos estão entendendo como era sério? Já era considerado casado. Já era considerado casado. Não poderia ser. Aí alguém poderia chegar, alguém chegou e disse: eu acho, mas se o noivo morresse, sabe como era chamada a noiva? Uma virgem viúva. Ela tem que ser chamada uma virgem viúva, porque já era um casamento sério. Coloca, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 27, para nós trazermos aqui para os irmãos entenderem. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente da terra, a descendente de Davi. O nome da virgem era o quê, irmãos? Veja ali. Uma virgem prometida em casamento. Ali já era desposada. Você não sabia que afrontaram Jesus como filho da prostituição por causa disso? Quando Jesus começou a falar acerca que eles diziam que era filho de Abraão, mas não era filho de Abraão. Mas você é filho da prostituição por conta disso. Por quê? Porque Maria foi concebida pelo quê? Pelo Espírito Santo. E veja que eles guardavam, eles conheciam a história. Os judeus conheciam a história. Eles chamaram Jesus filho da prostituição. Coisa terrível, né, irmãos? Na hora de Natal é que Cornélio, filho da imoralidade, filho da prostituição. Salvo engano, está em João 8, por favor, João 8, versículo 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês? Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Nós não somos filhos da prostituição como você é. Para as palavras esse era por isso que eles chamaram depois de Jesus, certo? Jesus tinha demônio e coisa mais, porque Jesus insistia que era filho de Deus. Amém, irmãos? É como nós que conhecemos, nós sabemos a sua história, nós sabemos que José, que você foi concebido, sua mãe e seu pai tinham firmado um casamento, mas ainda não tinham, que irmãos, tido o casamento original, só estava só nos compromissos. Então veja como era sério o casamento. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por conta da palavra para capítulo. Os irmãos entenderam essa parte? Conta da que nós estamos resumindo aqui. Porque nós já conhecemos a história sempre do casamento, né? Eram 4 fases. 4 fases do casamento. Casamento judeu, casamento hebreu, né? Então, felizes os convidados. Pode descer. Não, lá. Não. Então, irmãos, o banquete do casamento do Cordeiro vai falar de 3 coisas. Que foi um improviso que foi feito de última hora, eu esqueci de mandar secretar aí. Versículo 9 ali. Pronto. É aqui. Depois já que desceu. Pronto. Isso. Fala de 3 coisas que a igreja precisa entender. Que eu e você precisamos entender dessa passagem. Amém, irmãos? O banquete do casamento do Cordeiro fala de 3 coisas que nós, como igrejas, precisamos entender. O primeiro, anúncio de um acontecimento especial. Qual é o anúncio de um acontecimento especial, irmãos? Casamento. Hoje, né, quando alguém vai se casar, uma alegria anunciar: eu vou me casar, a gente começa a convidar, começa a se preparar para a festa. Às vezes, não, você está sendo convidado, você não foi chamado para um casamento qualquer, foi chamado para o casamento do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Alegre-se por isso. Alegre-se por isso. Felizes aqueles que são chamados para o casamento do Cordeiro. Coisa gloriosa, né? A gente sente um impacto. Às vezes tem alguma festa que a gente fica ofendido porque é esquecido. Mas você sabia que no casamento do Cordeiro você não é esquecido?
Porque já foi chamado, já foi enviado o convite. Amém? Qual é o convite? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Amém? Não tem como você ser esquecido. É um privilégio, irmãos, não é para todos. Na Terra mais de 8 bilhões de pessoas, mas não é para todos. Deus olhou para você e te convidou, enviou para a sua casa, para a sua vida, o convite. Venha, meu filho, venha, minha filha, participar do casamento do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro, irmãos, esse primeiro acontecimento é o anúncio do casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E a noiva, ela tem que se preparar. A noiva deve estar preparada, tudo vai acontecer. Felizes os convidados, vai acontecer a festa. Louvado seja o nome do Senhor. E esse cordeiro maravilhoso que assumiu esse compromisso. Coloca aqui para Apocalipse 7 e 10. Para os irmãos entenderem quem é esse cordeiro. Apocalipse 7 e 10. E clamava em alta voz: salvação pertence ao que, irmãos? Se assenta no trono e ao Cordeiro. A salvação pertence a Jesus, irmãos. A salvação é esse Cordeiro que te convidou para você ter um lugar especial na mesa, como nós trouxemos aqui a festa de casamento. Vocês viram, Ele tem preparado, você sentará ao lado dele, ao lado de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, e lá você será como eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao Cordeiro que pertence à salvação. Salvação, irmãos, pertence a Jesus. Salvação não pertence à igreja A, à igreja B, não pertence a pastor, não pertence a ninguém. Salvação pertence a Jesus. Por isso que não tem como você deixar de ir para este banquete, para esta festa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fala deste anúncio especial, esse banquete especial, porque o compromisso é do Cordeiro para com você, porque a salvação vem dele. O anúncio de esperança e de segurança. Você é a igreja, deve se alegrar. Amém? Glória a Deus. As pessoas se frustram hoje, né? Se entristecem com coisa da vida, né? Como nós falamos aqui, relacionamento é isso, é resolver conflitos, né? Quer ver conflitos que as pessoas têm? Pastor, mas se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama, porque há terremoto, porque há maremoto, porque há tsunami. Sabe por que é, irmãos? Para que você esteja atento e preparado. O Senhor está dizendo: eu estou vindo. Acorde, desperta. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, pelos terremotos de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não mandasse terremoto, nós estávamos dormindo. E a palavra diz: levanta-te tu que dormes, desperta e resplandece. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, este primeiro acontecimento que esta bem-aventurança nos traz é este anúncio do casamento do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, pode deixar. O segundo, ele vai descrever, irmãos, uma preparação especial. Olha a coisa gloriosa. E foi dado o que, irmãos? Dá para ler um filho puro, resplandecente, porque o linho filho são a justiça. O que a noiva recebe para se preparar? Primeiro, linho fino. Segundo, um linho resplandecente. Terceiro, puro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não há lugar para impureza. Aqui não há lugar para impureza. Os irmãos notaram que a prostituta está se prostituindo mais, se corrompendo mais. Mas a noiva do Senhor, irmãos, foi lhe dada. Veja que coisa gloriosa. Não é que eu vou usar minhas vestes, não. Foi dado umas vestes novas. Foi Ele que deu. Amém? Foi dado para que se vestisse.
olha, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Agora imagine esse menino, irmãos, dado por Deus. Sabe o que é esse menino, irmãos? É a glória de Deus. É a glória de Deus. É a pureza. Quando o Senhor olha para você, irmãos, vê uma noiva pura, um irmão puro, que anda em santidade. É a palavra diz assim, irmãos, aos olhos do puro tudo é puro, aos olhos do impuro tudo é imundo. Há duas maneiras de você enxergar as coisas: com pureza, com maldade, com pureza ou com impureza. Amém, irmãos? Mas foi dada coisa maravilhosa, porque a noiva está sendo preparada, ela está se preparando, a igreja não está se preparando. Isso aqui, irmãos, esse culto é um preparo. É um preparo. Você estivesse em casa, irmãos, e ninguém leva mal, não, mas estava ouvindo novela, ouvindo televisão, nem jornal, mataram, eu nunca vi matar tanta gente. Tanta corrupção, tanta maldade. Aqui não, irmão, você está se revestindo da glória de Deus. Amém? Você está se revestindo. Você às vezes assiste um filme, assiste uma série, e depois de me arrependi. Não terminou como eu gostei. Mas, meus irmãos, quem se prepara aqui vai gostar muito, vai estar feliz, porque vai estar numa mesa, um banquete preparado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa gloriosa. Isso mostra, irmãos, a figura de uma noiva pura. O capítulo 19 começa mostrando o quê? Por que a grande prostituta? Porque ela traiu o amor dos amores. Ela traiu o amor maior. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vai aqueles que ouvem e rejeitam a palavra, rejeitam as vestes de salvação. Nós vamos entrar na parábola, qual foi o lugar deles que rejeitaram o convite, a veste nupcial, Mas a noiva não, foi lhe dada e ela recebeu. Foi lhe dada que se santifique. Se vocês vão notar, irmãos, maneira nenhuma o Senhor vai oferecer uma palavra de você vai ter uma vida sossegada neste mundo. Não. É mentira. Você vai ter, não aceite ter uma vida, não se conforme ter uma vida mais ou menos, tem que ter uma vida. Porque quem vai dizer que a sua vida mais ou menos é você? Não é verdade? João fala bem isso, né? Eu vim nu e não voltarei. Tudo que eu vivo, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu foi porque Deus viu que eu necessitava. Se Deus tomou, Deus viu que não necessitava mais da minha vida. Que coisa gloriosa. E glória a Deus, porque o céu não é aqui, irmão. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Aqui é um lugar de preparo. Aqui é um lugar de você olhar para a sua esposa e dizer: glória a Deus porque eu tenho uma esposa, glória a Deus porque eu tenho esposo, glória a Deus porque eu sou mãe, glória a Deus porque eu sou pai, glória a Deus porque eu sou um cidadão, glória a Deus porque eu sou um filho de Deus, e glória a Deus porque eu vou morar no céu. Amém? Quem quer ter uma vida fácil e próspera nessa vida só vive frustrado, decepcionado, e com ele mesmo, não pior é nada, com ele mesmo, porque ele não consegue. E o homem, irmãos, ele tem um DNA de ganho dentro de si. Isso é interessante. O homem tem um mistério dentro dele, porque tudo foi dado a ele. Deus deu a terra a ele, dominar a terra. Hoje o homem é dominado pela terra. O homem não domina a terra. Não é verdade? O homem foi criado para dominar o vício, mas o vício domina ele. O homem foi criado para dominar a carne, mas a carne quem domina ele. Tanto é que ele trai, tanto é que ele bebe, tanto é que ele fuma, tanto é que ele rouba, e às vezes sem necessidade. Porque o camarada tem, e ainda rouba. Por quê? Não é verdade? Falta de crer, irmãos, falta de ter uma vida santa pura, mas foi lhe dada por Cristo disse: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda obra, irmãos, é de Deus. Foi dado roupas maravilhosas para apresentá-la assim para Ele.
Estamos numa preparação e o anúncio já foi feito. Glória a Deus. Qual foi o anúncio? Qual que é o versículo 7, por favor? 19. Isso é maravilhoso, meu irmão. Versículo Apocalipse 19, versículo 7. Regozijar-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Hoje chegou o que, irmãos? Chegou o que? A hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Chegou a hora. Os irmãos estão vendo aqui que é um planejamento de Deus. Na agenda de Deus há um dia marcado, hora marcada. Amém? Aqui o irmão já está vendo isso. Já está aprendendo embaixo. Alegre-se, se regozije, dê glória a Deus, porque chegou a hora do casamento. Amém? A igreja, a noiva, já está preparada. Você está preparado, irmão? Você já fez pensar agora? Por isso que é os anjos que vai recolher. É o anjo que vem dizer: você já foi chamado para o casamento. Você estava preparado? A igreja já se apontou, irmão. Ela já se vestiu, não com as vestes dela. Não. Como nós explicamos aqui, a minha salvação não consiste pelaquilo que eu faço ou que venho fazer. A minha salvação consiste naquilo que Jesus fez e tem feito na minha vida e na sua vida. Porque dele é a salvação, do Cordeiro pertence a salvação. Amém? Não é por esforço. Alguém chegava a Jesus e disse assim: bom, mestre, o que eu hei de fazer para a verdade da terra? Você não vai fazer nada, meu filho, porque você não tem condição. Porque só quem salva é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, cada um recebeu a preparação maior aqui. De um filho brilhante, resplandecente. Fala da condição. Condição. Ah, meu irmão, quando Jesus vier, como será a nossa condição dentro dele? Como será a nossa condição? Estarmos vestidos de vestes de linho finíssimo, como a palavra diz, resplandecentes e puros, porque são os atos do que, irmãos, de justiça e de santo. Veja que coisa gloriosa. Os atos de justiça. Isso é maravilhoso. Entendemos isso. Então, irmãos, a terceira, pode colocar lá, por favor. A terceira mostra uma consumação especial. Essas palavras são palavras verdadeiras de Deus. Fala de uma consumação especial. Por que, irmãos? Porque essas palavras vão acontecer. Ele está ratificando aqui, olha, vai acontecer. Porque essas são as verdadeiras palavras de Deus. Vai acontecer. Se eu creio ou não creio, se fulano crê ou não crê, problema de fulano ou ciclano, vai acontecer, porque Deus é Deus e Deus não depende que eu venha crer, não, irmãos. Quem precisa de Deus é eu, Deus não precisa de mim, não. Deus não precisa de mim, não. Quando um está muito vaidoso, ele vai aos pés do Senhor e diz: pode ir embora, que eu não preciso de você. Pode ir embora, que eu não preciso de você. Deus tem sempre um remanescente, irmãos. E esse remanescente é sempre melhor. O camarada pode deixar de religião, pode deixar. Senão não existe apostasia na palavra. Quantos não deixam? Quantos não vem apostar tanto da fé? Não é verdade? Mudam os conceitos do Evangelho, mudam os princípios, os valores. Vocês vão saber que os valores, Deus não trabalha com dados, Deus trabalha com juros. Isso é importante você entender isso. Deus trabalha com juros, pastor. Deus não trabalha com salário, não. Você semeia e Deus vai dar o crescimento. Isso é o juro. Isso é o acréscimo porque você semeou. Há uma parábola em Marcos que fala assim disso, Marcos capítulo 4. Investir no reino de Deus. O camarada semeou e foi dormir. No outro dia, estava lá a plantação. Deu enquanto ele dormia. Hoje se chama, na linguagem empresarial, eu ia trabalhar por você. Ia trabalhar por você. Deus trabalha assim.
vá sossegar-se. No seu sossego, Deus vai e faz prosperar. Amém? Então, essas palavras são fiéis, verdadeiras. Fala de uma consumação especial. Vai acontecer. Que eu preciso estar preparado para este banquete do Cordeiro. Essas palavras são fiéis, verdadeiras. É muito importante, irmão, porque chegou a hora, a consumação. Chegou a hora, está consumado, está completo. Está completo. Você vai ouvir, irmão. Vai ser algo tão extraordinário, irmão, que você vai ouvir a voz do Senhor te chamando. A voz do Senhor te chamando. E é especial. Foram poucos que ouviram a voz do Senhor, irmão. Foram poucos. Você quer ver o que ouviu a voz do Senhor? Aí você pergunta assim, mas ele só ouviu Paulo. Ele assim, uma voz falou em língua hebraica. Passando despercebido, né? Mas não se falava hebraico nos dias de Jesus, falava aramaico. Mas uma voz falou em hebraico para mim. Só amigo, todos que estavam ouvindo a voz não entenderam, mas ele ouviu e entendeu. É um mistério, irmão. Salve, salve, porque ele é. Quem achou o Senhor? Veja que ele já sou só. Não. Por quê? Porque era uma linguagem escrita só para se relacionar com Deus. Não era algo cotidiano, as palavras. Não, falava o grego, falava o aramaico, falava o latim. Mas o hebraico, irmãos, é escrito só Deus. E o Senhor falou para ele: nós vamos ouvir essa voz. Uma voz mansa, suave e delicada que fala do nosso coração. Uma voz especial. Você pode olhar Maria, falar com Maria, mas quando Maria em hebraico, ela diz: Rabone, você não mexe, porque fala comigo em hebraico. Uma voz direcionada. Isso é um mistério, irmãos, para poucos. E ele vai dizer: meu filho, minha filha, vinde porque é chegada a hora. Se alegre, regozije, dê glória a Deus, porque é chegada a hora. Acabou o sofrimento, acabou a perseguição, há uma esperança. E essa voz, irmãos, essa voz, esse chamado, ele é seguro, porque são fiéis e verdadeiros. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Porque o que está ouvindo aí no mundo, irmão, você não nasceu, está sem pobre, não aceita. Deus não chega com carrão, camarada nem tem condição nem de sustentar o carro, mas eu divido ele com uma Ferrari, então de bonzinho, o camarada não tem nem condição de pagar um IPVA, uma manutenção, não é verdade? Mas como você tem esse DNA de conquista, mas é para mim, aí não ganha, fica frustrado, decepcionado. Quantas pessoas não estão decepcionadas? Porque Deus falou e não se cumpriu. Não, Deus não falou não. Você não está falando nenhuma. Pastor, o que é? Eu ouvi tanta promessa de Deus, eu digo que você não ouviu nenhuma. Você quer ouvir uma promessa de Deus? Se você não se converteu, você vai andar no inferno. Se você não se converteu, você vai andar no inferno. Essa é uma palavra de Deus. Que a palavra do Senhor são verdadeiras. Na verdade, se você mudar o seu entendimento, se você não ler, se você não ouvir, se você não guardar as palavras que estão aqui, irmãos. Amém? Agora aquelas coisas não, porque você vai. Leva aquelas experiências. Ouvir uma experiência de misericórdia. Cai um negócio desse. Porque o Senhor me deu o mesmo de terreno, essa foi a primeira vez. Aí o mesmo de carro, essa foi a segunda vez. Os irmãos acham que isso é a bênção de Deus? Amém? Primeiro, Deus não é comprometido com aqueles que não são comprometidos com eles. Começa logo a olhar para a pessoa. Segundo, Deus não vai dar nada, irmãos, para deixar o homem vaidoso, mais do que é. Amém? Terceiro, Deus não vai te dar nada para te destruir. Conheço um camarada que ficou riquíssimo. Para não ter
Tá não deixa nada para a esposa, colocou fogo em tudo. Não deixa nada para a esposa, separou-se. E para deixar nada para a esposa, colocou fogo em tudo. Mas, é Deus que está mirando, a bênção, só correndo atrás de bênção. E não é uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. A bênção tem que ser você, irmão. Você sabe, quer saber a maior bênção na tua vida? É você estar aqui na presença do Senhor. É o seu nome estar escrito no livro da vida. É você ouvir a voz do Senhor. Você é uma bem-aventurada. Você é uma bem-aventurada. Nunca diga, irmão. Nunca quer ver uma brecha, irmão. Para encerrarmos aqui. A maior brecha que você pode dar para o adversário. A minha vida é uma desgraça. A minha vida é uma desgraça. Quer dizer, você caiu na graça. A graça que Deus te deu, você caiu. As pessoas levam isso para o lado errado. Mas não. Uma desgraça quer dizer que você caiu na graça. A minha vida é um sofrimento. Vai ver o sofrimento. Amém, irmãos? Nunca diga a minha vida é um sofrimento. Não diga sempre, irmãos, a minha vida é uma bênção. A minha vida é uma vida abençoada por Deus. Amém? Faça feito Ana, né? Ana colocou o nome de Samuel, não foi só colocar não. Samuel quer dizer, o nome dele é Deus. Ana, quem te deu alegria? O nome dele é Deus. Ana, quem te deu vitória? Deus. Onde está o segredo do teu sucesso? Deus. O nome dele é Deus. Amém? Todos a paz do Senhor Jesus. Aguardamos a volta do Senhor.